Boa tarde, alunos do oitavo ano. Iniciando mais uma videoaula. O tema de hoje é a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Nós vamos estudar os Estados Unidos da América. Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México, o território estadunidense ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. No sentido leste-oeste, estende-se por 4.500 km, no sentido norte-sul, por 2.500 km, com 9.333.517 km², incluindo o Alasca e o Havaí. É o quarto país maior do globo, depois da Rússia, Canadá e da China. É o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes em 2017. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí, o Distrito de Colômbia. Então, nós vimos a localização e a divisão administrativa dos Estados Unidos. É um país grande, né? O quarto maior extensão, ficando atrás da Rússia, do Canadá e da China, terceiro mais populoso. Também perdendo só para a China e a Índia, em relação à população. Vê os antecedentes da formação da grande potência. No início da formação dos Estados Unidos, deu-se no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis. Jamestown, na Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, fundada pelos holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a ser chamada de Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando a chamada 13 colônias inglesas. Então, nós vimos aí os antecedentes, né? Como se formou os Estados Unidos da América. A independência e a conquista do Oeste. A independência dos Estados Unidos ocorreu em 4 de julho de 1776. As 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência, os diversos governos que se sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, como pode ser visto na figura 3. Então, a independência ocorreu em 4 de julho de 1776, deixou de ser colônia e passou a ser um país independente. Vamos ver agora o ato de propriedade rural, o Destino Manifesto. O ato de propriedade rural é a força das ideias do Destino Manifesto, que foram importantes para a conquista do Oeste. Pelo primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por, no mínimo, 5 anos. Essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo o povoamento no interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passo largo nos estados do Nordeste. O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas por jornalista John Sullivan, em 1845, que também tiveram papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis pelo desenvolvimento, para desenvolver o país a quem Deus lhe havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Então, nós vimos esses dois atos, ato de propriedade rural e o Destino Manifesto. Vamos ver a política intervencionista externa.
Após a conquista do Oeste, do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiram-se sua política externa para regiões fora de seu território. Para dar força à presença da supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscavam sua independência, da Espanha e de Portugal, como o Brasil, em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os Americanos, depois conhecida como doutrina Monroe. Essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitia que nenhum país europeu estabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. Nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina. Consequentemente, norteou as relações de dominação entre esse país e os demais países do continente. E obrigado, vamos acompanhar o conteúdo pelo livro. Até a próxima aula.